Evangelho na vida e na pastoral, que bom poder estar aqui junto com você e nós vamos hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 38 ao 44, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, que coisa mais linda, porque nós vamos percebendo a presença ativa, compassiva e, claro, como nós já sabemos, incansável de Jesus. Depois de sair da sinagoga, você ouviu, né? Ele vai até a casa de Simão Pedro, onde encontra a sogra dele com febre alta. Quando Jesus se aproxima, ele se inclina sobre ela e repreende a febre, né? E ela imediatamente se levanta, começa a servi-los. É um gesto simples, aparentemente, mas que tem uma grande profundidade. Jesus também entra nas nossas casas, nos ambientes do cotidiano, do nosso dia a dia, não é verdade? E ali ele realiza a obra de sua cura. A sogra de Pedro não é apenas curada, mas ela se levanta e serve. É isso, a verdadeira cura, meus irmãos, nos restitui a missão de amar, de servir, de nos doar. E olha só, ao cair da tarde, nos diz o Evangelho, que trazem a Jesus todos os doentes, até mesmo pessoas que estavam possuídas, né? E ele impõe as mãos sobre cada um e os cura. Que cena de compaixão! Jesus não faz milagres em massa, mas ele se detém um por um. Toca, olha, escuta. É o Deus da proximidade, minha gente, que se inclina sobre as feridas humanas e transforma com ternura. Mesmo com toda essa demanda, né? Jesus não se deixou absorver pela fama, não. Ao amanhecer, o que ele fez? Prestou atenção? Ele se retirou para rezar. Olha só, é da oração que ele retira a sua força. Quando tentam retê-lo ali, ele responde: "É preciso que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado." Jesus sabe que não pertence a um grupo só, não é propriedade de uma multidão, mas foi enviado ao mundo inteiro. E isso é que dá sentido à sua missão: levar o reino a todos, sem exceção, com liberdade e, claro, fidelidade ao Pai. Olha, meus irmãos, hoje também nós celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja. E ele também foi um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo. Olha, foi um homem de oração, de sabedoria, de serviço. Em um tempo difícil, inclusive para a Igreja, para o mundo, Gregório ele assumiu a missão com coragem, com humildade, renunciou até a sua posição nobre para viver como um monge e depois como papa. Conduziu o rebanho com um espírito missionário e também com muito zelo pela liturgia, pelos pobres e pela verdade. Assim como Jesus no Evangelho, sem dúvidas, São Gregório Magno, foi presença da ação de Deus, que curou tantos corações na igreja, uma voz profética e servidor também do reino. Ele também compreendeu que o mistério pastoral só é fecundo quando nasce da oração, da escuta da palavra e da disponibilidade. Então, meus irmãos, olha, que esse evangelho nos inspira então, né, a deixar Jesus entrar também em nossas casas, nas nossas realidades e curar aquilo que está abatido em nós, né? Nos colocar novamente de pé, como a sogra de Pedro, prontos para servir. E que assim como São Gregório Magno, nós possamos viver nossa fé com profundidade, com humildade e também com espírito de missão,
sempre lembrando que o reino de Deus não se reduz a um lugar ou grupo, mas ele está em todo lugar onde o amor, o perdão, a misericórdia de Cristo se fazem presentes. Então que hoje desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus aqui, no Evangelho na Vida e na Pastoral.